Sejam muito bem-vindos. E agora a gente vai dar então a continuidade, à nossa leitura e discussão do capítulo 6 do Guyton. E vamos aqui onde a gente parou, falando do mecanismo molecular de contração muscular. Então vamos para o primeiro tópico, que é o mecanismo de deslizamento dos filamentos da contração muscular. A figura 6.5 demonstra o mecanismo básico da contração muscular. Ela mostra o estado relaxado de um sarcômero na parte superior e o estado contraído na parte inferior. No estado relaxado, as extremidades dos filamentos de actina, que se estendem de dois discos Z sucessivos, mal se sobrepõem. Inversamente, no estado contraído, esses filamentos de actina são tracionados por entre os filamentos de miosina, de forma que suas extremidades se sobrepõem uma às outras em sua extensão máxima. Também os discos Z foram tracionados pelos filamentos de actina até as extremidades dos filamentos de miosina. Desse modo, a contração muscular ocorre por mecanismo de deslizamento dos filamentos. Então a gente vai aqui na figura 6.5, que mostra os estados contraídos e relaxados da miofibrila, mostrando acima o deslizamento dos filamentos de actina em rosa pelos espaços entre os filamentos de miosina vermelho e abaixo, puxando as membranas Z uma contra as outras. Então, inicialmente, a gente pode ver o sarcômero com as linhas Z no estado relaxado. Então, em rosa mais claro, são os filamentos de actina e em vermelho mais escuro, os filamentos de miosina. Então, no estado relaxado, a gente pode observar que esse estágio de sobreposição é mínimo, entre os filamentos de actina das duas bandas. Aqui, já no estado contraído, a gente pode ver que a sobreposição da actina com a miosina é muito maior. Observando comparativamente, a gente vê aqui no relaxado um espaço, esse espaço existente do estado relaxado, e a interação actina e miosina é muito menor. Enquanto aqui, no espaço contraído, há essa diminuição do sarcômero, então o tamanho do sarcômero, o tamanho existente entre as linhas Z diminuem, e a interação actina e miosina é muito maior. Assim, o espaço desse sarcômero diminui e ocorre a contração muscular. Então, a diminuição do tamanho desse sarcômero, a contração desse sarcômero devido às interações da miosina com a actina, uma deslizando sobre a outra, como a gente vai ver mais para frente. Mas o que faz os filamentos de actina deslizarem por entre os filamentos de miosina? Isso resulta da força gerada pela interação das pontes cruzadas dos filamentos de miosina com os filamentos de actina. Em condições de repouso, essas forças são inativas, mas quando um potencial de ação passa pela fibra muscular, ele faz com que o retículo sarcoplasmático libere grande quantidade de íons cálcio que rapidamente circulam pelas miofibrilas. Os íons cálcio, por sua vez, ativam as forças entre os filamentos de miosina e actina e a contração se inicia. Mas, energia é necessária para que o processo de contração continue. Essa energia deriva das ligações de alta energia da molécula de ATP, que é degradada ao difosfato de adenosina, ADP, para liberar energia. Nas próximas sessões, descreveremos o que é conhecido sobre os detalhes desse processo de contração muscular. Então, aqui descreveu bem por alto, Chega esse potencial de ação na fibra muscular, então, vem do nervo, do axônio, vai ocorrer. Então, esse potencial de ação vai ser passado através daquele processo que a gente já falou, da liberação de actina e ativação desses canais de sódio controlados pela acetilcolina. Então, a liberação da acetilcolina pelo axônio e início desse potencial de ação. Então, esse potencial de ação na fibra muscular, ele vai percorrer o sarcolema, que é a membrana plasmática da fibra muscular, até chegar nos retículos sarcoplasmáticos, que são os retículos endoplasmáticos dessas fibras musculares. Quando esse potencial de ação chega lá, ele leva à liberação de cálcio. Com essa liberação de cálcio, essas forças
de interação entre os filamentos de miosina e actina vão se ativar, então vai passar a existir essas forças, e com isso, esses filamentos vão se interagir, e para que ocorra, a contração em si, é necessário a utilização de energia, e essa energia advém do ATP, que é clivado formando o ADP mais o fosfato, e com a clivagem desse ATP, gera essa energia necessária e assim esses filamentos podem se deslizar e gerar o processo de contração com a consequente redução do sarcômero e a chamada contração muscular, como a gente viu na figura 6.5. Características moleculares dos filamentos contráteis. Os filamentos de miosina são compostos por múltiplas moléculas de miosina. Cada uma das moléculas de miosina, mostrada na figura 6.6a, tem peso molecular em torno de 480 mil. A figura 6.6b mostra uma molécula isolada. A figura 6.6b mostra a disposição de muitas moléculas para formar os filamentos de miosina, bem como a interação desses filamentos com um dos lados das extremidades de dois filamentos de actina. A molécula de miosina, figura 6.6a, é composta por 6 cadeias polipeptídicas, 2 cadeias pesadas, cada uma com um peso molecular em torno de 200 mil, e 4 cadeias leves, com peso molecular em torno de 20 mil cada. As 2 cadeias pesadas se espiralam uma com a outra para formar dupla hélice, chamada cauda ou haste da molécula de miosina. Uma ponta de cada uma dessas cadeias é dobrada para um dos lados, formando a estrutura polipeptídica globular chamada cabeça da miosina. Assim, existem 2 cabeças livres na extremidade livre da molécula de miosina de dupla hélice. As 4 cadeias leves também fazem parte da cadeia de miosina, 2 para cada cabeça. Essas cadeias leves ajudam a regular o funcionamento da cabeça durante a contração muscular. Então, aqui na figura 6.6, a gente pode observar a molécula de miosina. Na figura A e na figura B, a combinação de muitas moléculas de miosina para formar o filamento de miosina. São mostrados também milhares de pontes cruzadas de miosina e interação entre as cabeças das pontes com os filamentos adjacentes de actina. Então, aqui, inicialmente, a gente tem que ter noção, que o filamento de miosina é formado por uma molécula de miosina. E essa molécula de miosina, ela contém a parte da cauda e a parte da cabeça. E essa molécula de miosina é formada por 2 cadeias pesadas, que aqui a gente pode verificar em vermelho e roxo, essas cadeias pesadas, e 4 cadeias leves. Então, presentes, as cadeias pesadas formam toda a molécula de miosina, e as cadeias leves estão presentes na região da cabeça da miosina. Então, são essas estruturas que a gente pode verificar na imagem. Nessa figura B, a gente já mostra várias dessas moléculas de miosina que se juntam e formam o filamento de miosina. Então, o filamento de miosina é formado pela interação entre várias moléculas de miosina. Então, o filamento de miosina contém o corpo de miosina, que é formado pelas cadeias pesadas das moléculas de miosina, e a parte das dobradiças e das pontes cruzadas são formadas por essas porções da cabeça da miosina. Então, são essas partes da cabeça da miosina que vão se interagir com os filamentos de actina, que é representado em rosa. E com isso, essas moléculas de miosina possuem essas cabeças de miosina, e nessas cabeças de miosina existem as regiões da dobradiça e a região da ponte cruzada. A ponte cruzada é essa região mais da ponta que vai ser onde vai ocorrer literalmente a interação com o filamento de actina. E essa dobradiça vai ser responsável pela movimentação no momento da contração para permitir com que essa interação entre a actina e a miosina ocorra e ocorra esse movimento para levar à diminuição do tamanho do sarcômero e ocorrer a contração muscular. O filamento de miosina é formado por 200 ou mais moléculas individuais de miosina.
A região central de um desses filamentos é mostrada na figura 6.6b, exibindo as caudas das moléculas de miosina se agrupando em feixes para formar o corpo do filamento, enquanto muitas cabeças das moléculas se projetam para fora nos lados do corpo. Também, partes do corpo de cada molécula de miosina estão penduradas nas partes laterais, junto com as cabeças, formando assim um braço que se estende a cabeça para fora do corpo, como mostra a figura. As projeções dos braços e das cabeças formam as pontes cruzadas. Então, essas pontes cruzadas, são formadas por essa parte do corpo que se estende, para a parte lateral junto com a cabeça. Então, a cabeça, junto com essa parte chamada braço, formam essas pontes cruzadas. Cada ponte cruzada é flexível em dois locais, denominados de dobradiças. Um na junção entre o braço e o corpo do filamento de miosina e outro no ponto de ligação da cabeça com o braço. Os braços móveis permitem que as cabeças sejam estendidas, afastando-se do corpo do filamento de miosina, ou seja, aproximadas do corpo. Já as cabeças móveis participam sucessivamente do processo real da contração discutido nas seções seguintes. Então, retornando aqui, nessa figura a gente pode ver a presença do corpo. Então, nessa porção do corpo, saem as porções chamadas braços e na ponta vai ser propriamente dito a cabeça da miosina. E são dois locais com essas dobradiças, A interação do braço com o corpo e a interação, a junção, do braço com a cabeça. Então, ali vai ser essas dobradiças que é onde pode ocorrer esses movimentos nesse filamento. O comprimento total de cada filamento de miosina é uniforme, quase que exato 1,6 micrômetro. Note, entretanto, que não existem cabeças com pontes cruzadas bem no centro do filamento de miosina, por distância de cerca de 0,2 micrômetro, porque os braços móveis se estendem para longe do centro. Agora, para complementar o quadro, o próprio filamento de miosina é retorcido, de forma para que cada par sucessivo de pontes cruzadas é axialmente deslocado do par anterior por 120 graus. Isso assegura a extensão das pontes cruzadas em todas as direções em torno de um filamento. Então, como esses braços, saem tomando essa angulação na região bem no centro do filamento de miosina, não vai ter a presença das pontes cruzadas. Continuando, então, agora a gente vai falar da atividade ATPase da cabeça da miosina. Outra característica da cabeça da miosina fundamental para a contração muscular é a função como enzima ATPase. Como explicado adiante, essa propriedade permite que a cabeça clive o ATP e utilize a energia derivada das ligações de alta energia do fosfato do ATP para energizar o processo de contração. Então, na porção da cabeça da miosina, do filamento de miosina, vai existir essa função ATPase. Com isso, quando o ATP se liga nessa porção, ele vai ser clivado e essa energia vai permitir com que ocorra o processo de contração. Os filamentos de actina são compostos por actina, tropomiosina e troponina. A viga mestra do filamento de actina é o filamento duplo e de duas moléculas da proteína F-actina, representada pelos dois filamentos de cor mais clara na figura 6.7. Esses dois filamentos se enroscam em forma de hélice, de modo semelhante ao que ocorre nas moléculas de miosina. Cada filamento em dupla hélice de actina F é composto por moléculas de actina G polimerizadas, cada uma com peso molecular em torno de 42.000.
Ligada a cada molécula de actina G, existe uma molécula de ADP. Acredita-se que essas moléculas de ADP sejam os locais ativos nos filamentos de actina com os quais interagem as pontes cruzadas dos filamentos de miosina para produzir a contração muscular. Os locais ativos nos dois filamentos na dupla hélice da actina F são alternados, fazendo com que por todo filamento de actina exista um local ativo a cada 2,7 nanômetros. Cada filamento de actina tem comprimento em torno de 1 micrômetro. A base dos filamentos de actina está fortemente inserida nos discos Z e as extremidades dos filamentos projetam-se em ambas as direções para ficarem nos espaços entre as moléculas de miosina, como mostrado na figura 6.5. Então aqui a figura 6.7, que mostra o filamento de actina composto por dois filamentos helicoidais de moléculas de actina F e dois filamentos de moléculas de tropomiosina que se encaixam no suco entre os filamentos de actina. Então a gente deve lembrar, como foi lido, que existem moléculas de actina chamadas moléculas de actina G. Essas moléculas de actina G vão interagir entre si e formar uma proteína de actina F. Essas proteínas de actina F a gente pode ver aqui nessa cor mais em rosa claro, que são duas. Então, aqui uma e aqui outra. Essas proteínas de actina F, elas vão se espiralar entre si e junto com a tropomiosina. A tropomiosina aqui é mostrado nesse vermelho mais escuro. Então, a actina F se espirala, e forma o filamento de actina junto com a tropomiosina, que também vai se espiralar ao redor desse filamento de actina. Nesse filamento de actina existe aqui mostrado em preto esses locais ativos, que vai ser o ponto onde a cabeça da miosina vai se ligar e com isso vai permitir a interação entre os dois para que ocorra a contração muscular. Existe também, ligado a esse filamento de actina, o complexo de troponina. E o complexo de troponina, junto com a tropomiosina, vão estar presentes e são essenciais para o processo de contração, com a troponina e a tropomiosina ajudando a cobrir esses locais ativos no momento de repouso e liberando esses locais ativos para interação com a miosina no momento em que houver o estímulo para a contração muscular. Então agora as moléculas de tropomiosina. Os filamentos de actina contêm também outra proteína, a tropomiosina. Cada molécula de tropomiosina tem peso molecular de 70.000 e comprimento de 40 nanômetros. Essas moléculas estão espiraladas nos sucos da dupla hélice de actina F. Durante o período de repouso, as moléculas de tropomiosina recobrem os locais ativos do filamento de actina de forma a impedir que ocorra atração entre os filamentos de actina e de miosina para produzir contração. Então aqui, nesse vermelho mais escuro, retomando a imagem, a gente pode ver a tropomiosina, enquanto está em repouso, ela age cobrindo esses locais ativos. Agora a gente vai falar da troponina e seu papel na contração muscular. Ligado intermitentemente aos lados da molécula de tropomiosina, existe ainda outro tipo de molécula de proteína referido como troponina. Ela é, na realidade, complexo de 3 subunidades proteicas frouxamente ligadas. Então aqui a gente pode ver o complexo de troponina, composto por essas 3 subunidades. E ligado à extremidade de cada molécula de tropomiosina está o complexo de troponina, que é responsável por iniciar a contração. Então aqui representado. Então cada subunidade com uma participação específica na regulação da contração muscular. Então, a troponina é formada por essas 3 subunidades e cada 3 subunidades tem uma função especial. Uma das subunidades, chamada de troponina I, tem forte interação com a actina. Outra, troponina T, com a tropomiosina. E a terceira, troponina C, com íons cálcio. Então, são 3 subunidades
A troponina I tem forte interação com a actina, a troponina T vai ter forte interação com a tropomiosina e a troponina C vai ter forte interação com os íons cálcio. E essas três subunidades unidas vai formar a proteína que é a troponina. Admite-se que esse complexo seja responsável pela ligação da tropomiosina com a actina. Acredita-se que a forte afinidade da troponina pelos íons cálcio seja o evento que desencadeia o processo de contração, como explicado na próxima seção. Então, a importância dessa proteína, né? Então, ainda é estudado, mas atualmente é falado que essa troponina é responsável para que ocorra, né, essa ligação com a tropomiosina com a actina e também com a chegada dos íons cálcio e interagindo com a troponina é que desencadeia o processo de contração, como vai ser explicado mais para frente. A interação de um filamento de miosina com dois filamentos de actina e com os íons cálcio para causar a contração. Inibição do filamento de actina pelo complexo troponina-tropomiosina, ativação pelos íons cálcio. O filamento puro de actina, na falta do complexo troponina-tropomiosina, mas em presença de íons magnésio e ATP, se liga instantaneamente e fortemente às cabeças da molécula de miosina. Então, se o complexo troponina-tropomiosina for adicionado ao filamento de actina, a união entre a miosina e a actina não ocorre. Então, mostrando a importância dessas proteínas, né, de troponina e tropomiosina. Então, num experimento, por exemplo, onde for colocado apenas o filamento de actina, sem a presença da troponina e da tropomiosina, se em ambiente adequado, a interação entre a actina e a miosina, entre os filamentos de actina e os filamentos de miosina, ocorre instantaneamente. Entretanto, se for adicionado o filamento de actina junto com as proteínas de troponina e tropomiosina e a miosina, mesmo no mesmo ambiente adequado, não vai ocorrer porque a troponina e a tropomiosina vão estar ali presentes. Por isso, acredita-se que os locais ativos do filamento normal de actina no músculo em repouso sejam inibidos ou fisicamente recobertos pelo complexo troponina-tropomiosina. Assim, esses locais não podem se ligar às cabeças dos filamentos de miosina para produzir a contração. Antes que a contração possa ocorrer, os efeitos inibidores do complexo troponina-tropomiosina devem ser inibidos. Então, para que ocorra a contração, já que existe a troponina e a tropomiosina, para que ocorra a contração muscular, essas proteínas devem ser inibidas para que os locais ativos do filamento de actina estejam expostos e assim o filamento de miosina possa interagir com o filamento de actina e ocorrer a contração muscular. Essa situação nos leva ao papel dos íons cálcio. Em presença de grande quantidade de íons cálcio, os efeitos inibidores do complexo troponina-tropomiosina são, por sua vez, inibidos. Então, sem a presença de cálcio, a troponina e a tropomiosina estão inibindo, né? Então impedindo com que o filamento de actina e miosina se interajam. Na presença de íons cálcio, essa inibição da troponina e tropomiosina não vai ocorrer. Então, com o cálcio, os locais ativos do filamento de actina vai ser exposto. Então, com o cálcio, permite a interação entre os filamentos de actina e de miosina. O mecanismo dessa inibição não é conhecido, mas uma das sugestões é a seguinte. Quando os íons cálcio se ligam à troponina C, cada uma dessas moléculas pode se ligar fortemente a até 4 íons de cálcio. O complexo de troponina supostamente passa por alteração conformacional que de algum modo traciona com grande intensidade a molécula de tropomiosina, deslocando-a para o fundo do suco entre os dois filamentos de actina. Isso descobre os locais ativos da actina, permitindo, desse modo, que atraiam as pontes cruzadas das cabeças de miosina, fazendo com que a contração prossiga. Mesmo sendo um mecanismo hipotético, ele enfatiza que a relação normal entre o complexo troponina-tropomiosina com a actina é alterada pelos íons cálcio, criando nova condição que leva à contração. Então, o que os estudos mostram hoje em dia é que, na presença de cálcio, esse cálcio vai se ligar àquela subunidade da troponina. Então, 4 cálcios se ligam àquela subunidade
e gera uma alteração conformacional nessa troponina. Como a troponina está ligada na tropomiosina, essa alteração conformacional traciona essa tropomiosina que antes estava cobrindo os locais ativos da actina e agora não vai mais estar, porque com a ligação do cálcio na troponina vai ocorrer esse processo de tracionamento. Assim, a tropomiosina vai mover-se de lugar e vai liberar esses locais ativos presentes no filamento de actina. Com esses locais ativos expostos, pode ocorrer a interação dos filamentos de actina com os filamentos de miosina e assim ocorrer consequentemente a contração. A interação entre o filamento de actina ativado e as pontes cruzadas de miosina, a teoria de ir para diante, ou walk along, da contração. Tão logo os filamentos de actina são ativados pelos íons cálcio, as pontes cruzadas das cabeças dos filamentos de miosina são atraídas pelos locais ativos do filamento de actina, o que de alguma maneira produz a contração. Então, como o cálcio se ligou à molécula de troponina, com isso tracionou a molécula junto à molécula de tropomiosina e liberou os locais ativos do filamento de actina, o filamento de miosina vai ser atraído por esses locais ativos e vai interagir naqueles locais ativos. E, consequentemente, pode ocorrer a contração. Embora o modo preciso como essa interação entre as pontes cruzadas e a actina produz contração ainda seja, em parte, teórico, hipótese para a qual existem consideráveis evidências é a teoria do ir para diante, walk along, ou teoria da catraca, ratchet, da contração. A figura 6.8 mostra esse mecanismo postulado de ir para diante na contração. A figura mostra as cabeças de duas pontes cruzadas se ligando e se desligando dos locais ativos do filamento de actina. Postula-se que quando a cabeça se liga ao local ativo, essa ligação provoca ao mesmo tempo profundas alterações nas formas intramoleculares entre a cabeça e o braço dessas pontes cruzadas. O novo alinhamento de força faz com que a cabeça se incline em direção ao braço e leve com ela o filamento de actina. Então, aqui vamos por partes para ficar mais fácil o entendimento. Então, o que se é postulado no momento é que quando o cálcio chega, se liga à troponina, a tropomiosina descobre esses locais ativos, então há essa interação do filamento de miosina com o filamento de actina. Então, agora explicando a contração propriamente dita. É explicado, se hipotetizado, que quando a miosina se liga nos filamentos de actina, isso vai gerar alterações moleculares na cabeça da miosina. Com essas alterações moleculares, então, a miosina se liga à actina e gera essas alterações moleculares. Essas alterações moleculares levam a esse movimento presente entre a cabeça e o braço do filamento de miosina. Então, ocorre essa inclinação do braço em direção ao filamento de actina. Então, um novo alinhamento. Então, a molécula de miosina se liga à actina, gera essas mudanças moleculares e essas mudanças moleculares levam ao movimento dessas pontes cruzadas presentes na cabeça da miosina e assim ocorre esse processo de contração. Essa inclinação da cabeça é chamada de forças de deslocamento ou movimento de força, power stroke. Então, imediatamente após a inclinação, a cabeça de forma automática se separa do local ativo. Então, a miosina se liga à actina, gera essa alteração conformacional na cabeça da miosina, gerando essa movimentação. Uma vez que ocorre essa movimentação, ela se separa da actina. Em seguida, retorna para sua direção estendida. Então, ela se ligou, fez esse movimento, se desligou e voltou novamente ao seu momento quando estava em repouso. Então,
ao mesmo estágio, né, quando estava em repouso. Nessa posição, ela se combina com um novo sítio ativo, situado mais adiante no filamento de actina. Então, quando ela retorna a essa posição inicial, ela se liga a outro sítio ativo agora e vai ocorrer esse movimento de novo. Então, a cabeça volta a se inclinar e efetuar outro movimento de força e o filamento de actina se move outro passo. Desse modo, as pontas cruzadas das cabeças se inclinam para frente e para trás, passo a passo, ao longo do filamento de actina, puxando as extremidades livres de dois filamentos sucessivos de actina em direção ao centro do filamento de miosina. Acredita-se que cada uma das pontas cruzadas atue de forma independente das demais, cada uma se ligando e puxando em ciclo contínuo e repetitivo. Assim, quanto maior o número de pontas cruzadas ligadas ao filamento de actina a qualquer momento, maior será teoricamente a força de contração. Então aqui fica mais fácil de entender nessa figura 6.8, que mostra o mecanismo de ir para diante da contração dos músculos. Então existe aqui o filamento de miosina, a dobradiça e as pontes cruzadas. E existe também o filamento de actina, com a presença agora dos locais ativos. Então, a gente pode visualizar em rosa mais clara, vai estar um esboço, né, de como ocorre inicialmente essa interação. Então, a actina vai estar presente nos seus locais ativos e a ponte cruzada da miosina vai se ligar nesse local ativo. Então, ela sofre mudança conformacional e vem por esse mecanismo, né, de ir para diante. Então, ela se liga e vai ser movimentada para diante. Quando ela chega, né, nesse processo, ela vai se desligar e retornar à sua posição original. Então, aqui é a mesma coisa. O movimento de força ocorre nessa direção. Então, a cabeça da miosina vai se ligar, vai ocorrer esse movimento de dobradiça, né, onde o movimento vai seguir essa direção. Então, esse local ativo vai ser transferido cá para frente junto com a cabeça da miosina, ficando nessa conformação, que vai se desligar desse local ativo e retornar à sua posição inicial. Então, retorna à posição inicial, se liga novamente ao local ativo que estava atrás, ocorre esse movimento, se desliga e se retorna a essa posição inicial. Então, isso é o mecanismo de ir para diante. Talvez seja um pouco difícil explicar por aqui ser uma figura estática, né, não tem movimentação, mas observando que aqui são representações de como a molécula de miosina vai fazendo esse movimento. Então ela se liga, ocorre essa alteração conformacional, assim o local ativo é trazido para frente, né, o filamento de actina é movimentado, ela vai se desligar desse local onde estaria ligado e retornar à sua posição inicial, ligando a um local ativo que estaria atrás dela. Então, ATP como fonte de energia para a contração. Eventos químicos na movimentação das cabeças de miosina. Quando o músculo se contrai, é realizado trabalho com necessidade de energia. Grandes quantidades de ATP são degradadas formando ADP durante o processo de contração. Quanto maior a quantidade de trabalho realizado pelo músculo, maior a quantidade de ATP degradada, o que é referido como efeito Fenn. Acredita-se que esse efeito ocorra na seguinte sequência. Então, para que ocorra essa contração muscular, é necessária essa clivagem do ATP em ADP. Então, quanto mais contração ocorre, maior a quantia de ATP clivado, né? E maior energia necessária para ocorrer mais contração. Então, é um processo com que essa clivagem do ATP ocorre que a gente vai ver agora a sequência. Então, antes do início da contração, as pontes cruzadas das cabeças se ligam ao ATP. Então, em repouso, a cabeça de miosina está ali presente uma molécula de ATP.
A atividade da ATPase das cabeças da miosina imediatamente cliva o ATP, mas deixa o ADP e o íon fosfato como produtos dessa clivagem ainda ligados na cabeça. Então, ainda em repouso, como a gente viu que nessa cabeça da miosina existe essa atividade ATPase, então, em repouso, o ATP vai se ligar na cabeça da miosina e esse ATP vai ser clivado em ADP mais o íon fosfato. E eles vão permanecer ligados à cabeça da miosina, mesmo em repouso. Nessa etapa, a conformação da cabeça é tal que se estende perpendicularmente em direção ao filamento de actina, só que ainda não está ligada à actina. Então, nesse momento, a cabeça da miosina adquire essa conformação onde ela não vai estar ligada ainda à molécula de actina, só que ela vai estar pronta para se ligar quando o sítio for exposto. Quando o complexo troponina-tropomiosina se liga aos íons cálcio, os locais ativos do filamento de actina são descobertos e as cabeças de miosina então se ligam a eles, como mostrado na figura 6.8. Então, retornando no repouso, ocorre a ligação do ATP na cabeça da miosina, a clivagem desse ATP em ADP mais fosfato, ainda presentes na cabeça dessa miosina. Essa miosina, essa cabeça de miosina, né, essa ponte cruzada, adquire essa conformação pronta para se ligar à actina, entretanto não ocorre essa ligação. Quando há a presença dos íons cálcio, ocorre a interação com a troponina junto com a tropomiosina são tracionadas, liberam os sítios ativos na actina. Então agora a miosina se liga a esses sítios ativos presentes no filamento de actina. A ligação entre a ponte cruzada da cabeça e o local ativo do filamento de actina causa alteração conformacional da cabeça, fazendo com que se incline em direção ao braço da ponte cruzada. Então, já havia nessa cabeça, né, o ADP mais o fosfato. Então, essa ponte cruzada da miosina se ligou a essa actina e como a energia ali já estava, a clivagem desse ATP já tinha ocorrido e a energia já estava ali presente, então ocorre essa alteração conformacional nessa ponte cruzada, fazendo com que essa ponte cruzada se incline em direção ao braço. Então aqui na figura 6.8 a gente pode até visualizar melhor. Então existe o braço, ela vai se ligar com o ADP mais o fosfato. Quando ela vai estar presente esse local ativo, né, descoberto, então ela se liga e se inclina em direção ao braço. Então ela sai dessa conformação inicial para essa conformação secundária. Essa alteração gera um movimento de força para puxar o filamento de actina. A energia que ativa o movimento de força é a energia já armazenada como uma mola engatilhada pela alteração conformacional que ocorreu na cabeça quando as moléculas de ATP foram clivadas. Então, em repouso, liga-se ATP é clivado e vai gerar essa mola engatilhada. Então, essa molécula de actina vai estar pronta para quando ligar já ocorrer esse movimento. Então, ela já vai estar com a energia ali necessária para ocorrer esse movimento. Então, quando o local ativo da actina é exposto, ela se liga e se move em direção ao braço da molécula, né, do filamento de actina, e assim trazendo da filamento de miosina e assim trazendo esse filamento de actina nesse processo de contração. 4. Uma vez que a cabeça da ponte cruzada esteja inclinada, isso permite a liberação do ATP e do íon fosfato que estavam ligados à cabeça. No local onde foi liberado o ADP, nova molécula de ATP se liga e a ligação desse novo ATP causa o desligamento da cabeça da actina. Então, retornando novamente para essa figura. Então, inicialmente, em repouso, se liga um ATP, esse ATP é clivado em ADP mais fosfato, e com isso essa ponte cruzada é engatilhada. Com o descobrimento desse ponto ativo, ele se liga aos locais ativos e como já estava engatilhado, né, ocorre essa movimentação, então ela adquire essa nova conformação se inclinando em direção ao braço e quando ela adquire essa nova conformação, o ADP e o fosfato se desligam.
Quando o ADP e o fosfato se desligam, uma nova molécula de ATP chega e se liga a essa ponte cruzada. Quando ela liga a essa ponte cruzada, a actina se desliga desse local ativo. Então, ela se desligou, e essa atividade ATPase engatilha ela, essa molécula, nessa ponte cruzada da miosina, engatilha novamente para essa conformação quando ela está pronta a se ligar ao novo local ativo. Então, ela é engatilhada novamente, encontrando um novo local ativo, ela se liga, ocorre essa alteração conformacional e essa inclinação em direção ao braço. O ADP e o fosfato são liberados, chega uma outra molécula de ATP e se liga à ponte cruzada, e com essa molécula de ATP ligada vai ocorrer o desligamento da miosina da actina. Esse ATP é clivado em ADP e fosfato, e assim a molécula de miosina nessa ponte cruzada fica engatilhada novamente. Após a cabeça ter sido desligada da actina, a nova molécula de ATP é clivada para que seja iniciado um novo ciclo, levando um novo movimento de força, ou seja, a energia volta a engatilhar a cabeça em sua posição perpendicular, pronta para começar um novo ciclo de movimento de força. Quando a cabeça engatilhada, com a energia armazenada derivada da clivagem do ATP, se liga a novo local ativo no filamento de actina, ela descarrega de novo e fornece outro movimento de força. Desse modo, o processo ocorre sucessivamente até que os filamentos de actina puxem a membrana Z contra as extremidades dos filamentos de miosina, ou até que a carga sobre os músculos fique demasiadamente forte para que ocorra mais tração. Então, com isso, vai ocorrendo esse processo de contração muscular, com a miosina se inclinando em direção ao braço, ocorrendo esse desligamento do ADP e do fosfato, chegando o ATP, ela se desligando do filamento de actina. Esse ATP vai ser clivado em ADP e fosfato, a molécula fica tracionada, engatilhada novamente, se liga a novo sítio ativo presente na actina e ocorre essa inclinação novamente em direção ao braço da cabeça de miosina. O grau de superposição dos filamentos de actina e de miosina determina a tensão que é desenvolvida pelo músculo que se contrai. A figura 6.9 mostra o efeito do comprimento do sarcômero e do grau de sobreposição dos filamentos de miosina-actina sobre a tensão ativa desenvolvida pela fibra muscular em contração. À direita, em preto, são mostrados diferentes graus de sobreposição dos filamentos de miosina e actina em diversos comprimentos de sarcômero. No ponto D do diagrama, os filamentos de actina são puxados por toda a extensão até a extremidade dos filamentos de miosina, sem nenhuma sobreposição de actina-miosina. Nesse ponto, a tensão desenvolvida pelo músculo ativado é zero. Então, à medida que o sarcômero encurta e os filamentos de actina começam a se sobrepor aos filamentos de miosina, a tensão aumenta progressivamente até o comprimento do sarcômero diminuir para cerca de 2,2 micrômetros. Nesse ponto, os filamentos de actina já estão sobrepostos em todas as pontes cruzadas dos filamentos de miosina, mas ainda não atingiram o centro do filamento de miosina. Mesmo com encurtamento adicional, o sarcômero mantém tensão máxima até que o ponto B seja atingido, o que ocorre quando o sarcômero encurta até 2 micrômetros. Nesse ponto, as extremidades dos dois filamentos de actina começam a se sobrepor, além da sobreposição dos filamentos de miosina. Como o comprimento do sarcômero cai de 2 micrômetros para 1,65 micrômetro no ponto A, a força de contração é reduzida rapidamente. Nesse ponto, os dois discos Z do sarcômero entram em contato com as extremidades dos filamentos de miosina. Então, como as contrações prosseguem com os comprimentos do sarcômero cada vez menores, as extremidades dos filamentos de miosina são enrugadas e, como mostra a figura, a força de contração se aproxima do zero, mas todo o sarcômero está agora contraído até seu menor comprimento. Então, aqui na figura 6.9, a gente pode observar tudo isso, que mostra o diagrama do comprimento tensão para sarcômero único totalmente contraído, mostrando a força máxima de contração quando o sarcômero tem 2 a 2,2 micrômetros de comprimento. No lado superior direito,
estão as posições relativas dos filamentos de actina e miosina em diferentes comprimentos do sarcômero do ponto A ao ponto D. Então aqui a gente pode verificar esse gráfico, mostrando a tensão desenvolvida em percentual com o comprimento do sarcômero em micrômetros. Então a gente vai iniciar seguindo a ordem D, C, B, A. Então inicialmente a gente pode ver em preto o filamento de actina em vertical, né, o disco Z, e em vermelho o filamento de miosina. Então no ponto D a tensão exercida é zero, porque não há interação entre o filamento de actina com o de miosina, assim não está havendo a interação miosina e actina e não está havendo a contração muscular. Então não há interação, por isso a tensão desenvolvida nesse ponto é zero. No ponto C, o filamento de actina já está em total interação com as pontes cruzadas, aqui representadas verticalmente, com os filamentos de miosina. Então aqui a gente pode verificar a actina totalmente interagindo com as pontes cruzadas da miosina. Por isso, nesse ponto C, a tensão desenvolvida é máxima, ou seja, todas as pontes cruzadas existentes estão ocorrendo. Todas as cabeças da miosina estão em contato em algum ponto da actina. No ponto B, essa contração ocorreu ainda mais, então a diminuição do sarcômero foi ainda menor. Os discos Z estão aproximando entre si. Então, a miosina está sendo mais trazida, né, em direção, está cada vez se aproximando mais em direção ao disco Z. Então, no ponto B também, todas as pontes cruzadas estão ocorrendo e todas as cabeças de miosina estão entrando em contato com a actina. Embora aí o sarcômero está cada vez diminuindo porque está ocorrendo a contração. E agora, no ponto A, a gente pode ver que a tensão desenvolvida diminuiu. Então, por quê? Como foi explicado no texto, nesse ponto, a contração foi tanta, então continuou ocorrendo a contração, que a miosina chegou e encostou no disco Z. Então, continuando ocorrendo a contração, agora a miosina já está sendo enrugada. Então, ela está chegando no disco Z e está continuando esse processo de contração. Então, ela está sendo enrugada no disco Z. Então, a tensão aqui já diminui, já que já está ocorrendo uma contração excessiva. Então, os filamentos de actina já estão se sobrepondo entre as duas partes do sarcômero. O sarcômero diminuiu tanto que o filamento de miosina está sendo comprimido. Então, os dois discos Z se aproximaram tanto que estão comprimindo e enrugando esse filamento de miosina. Por isso, essa tensão está sendo diminuída. E se a gente seguir o contrário, então está ocorrendo esse processo de afastamento, né? Mas o mais fácil aqui para a gente visualizar é esse processo de interação da miosina com a actina cada vez ocorrendo mais. Então existe um ponto ideal onde a tensão desenvolvida é a tensão máxima, que aqui foi 100%, que são nos pontos C e B e C, onde todas as pontes cruzadas estão ocorrendo, mas aqui no ponto A já ocorre diminuição dessa tensão porque a contração foi tanta que essa miosina já está sendo enrugada pelas duas extremidades dos sarcômeros, que são os discos Z. Então aqui agora o efeito do comprimento muscular sobre a força de contração muscular do músculo intacto total. A curva superior da figura 6.10 é semelhante à curva da figura 6.9, mas a curva da figura 6.10 retrata a tensão do músculo intacto total e não de apenas a da fibra muscular única. O músculo, em sua totalidade, contém grande quantidade de tecido conjuntivo. Também os sarcômeros, em partes diferentes do músculo, nem sempre se contraem do mesmo grau. Por essa razão, a curva tem dimensões algo diferentes das curvas mostradas para a fibra muscular individual, mas exibe a mesma forma geral para a inclinação na faixa normal de contração, como se observa na figura 6.10. Note na figura 6.10 que quando o músculo está no seu comprimento normal de repouso, que corresponde ao comprimento do sarcômero de cerca de 2 micrômetros, o músculo se contrai quando ativado com sua força máxima de contração.
Todavia, o aumento da tensão que ocorre durante essa contração, chamada tensão ativa, diminui com o estiramento do músculo além do seu comprimento normal, ou seja, até o comprimento dos sarcômeros maiores do que 2,2 micrômetros, isto é, demonstrado pela diminuição do tamanho da seta da figura nos tamanhos maiores que o normal do músculo. Então, aqui na figura 6.10 a gente pode visualizar a relação do comprimento muscular com a tensão, tanto antes quanto durante a contração muscular. Então, em azul, a gente tem a tensão antes da contração e em vermelho, a tensão durante a contração. Aqui a gente pode verificar o comprimento, né? Então, o comprimento normal, se o músculo está com metade do comprimento normal, ou está estirado até 2 vezes o comprimento normal. Então, normalmente, em repouso, a tensão do músculo é muito baixa, né? Que é uma tensão mínima. Se esse músculo for estirado, então a tensão antes da contração vai tender a aumentar. E aqui a gente pode ver a variação normal da contração. Então, essa variação da contração e do comprimento também. E a tensão durante a contração. Então, a tensão durante a contração ela vai aumentando a maneira com que vai aumentando o movimento do músculo e ocorre esse aumento da tensão durante a contração. Então, em repouso, segue essa curva. E durante a contração, segue essa curva. Então, a gente pode verificar pelas setas o aumento expressivo da tensão. Então, aqui, o músculo, né, em repouso, no seu tamanho normal, a sua tensão representada por esse valor. Durante a contração, aqui já é uma tensão máxima. Então, a existência dessa tensão é diferente, né? No seu estado antes da contração, que é o estado ali de repouso, e no seu estado durante a contração. Então, durante a contração, existe esse aumento da tensão, aqui representado por essas setas. Então, com isso, a gente vai encerrando esse vídeo por aqui. Já vai vir o próximo vídeo, tratando dos demais assuntos. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal, siga a gente no Instagram. Qualquer dúvida ou comentário pode ser colocado aí embaixo ou perguntado no nosso Instagram, que a gente está sempre disponível a conversar sobre. E muito obrigado quem acompanhou até aqui. E até o próximo vídeo.